gente. Hoje eu vou dar um apanhado, um resumo, para que vocês entendam a importância de classificar, de entender um pouco das personalidades na medicina chinesa. Para quem faz o curso de medicina chinesa comigo, isso vai ser muito legal, é algo que vocês vão ter uma visão mais clara das coisas, da questão emocional. Para quem não faz e entende um pouquinho de medicina chinesa, também começa a abrir. E quem não entende nada, também começa a instigar vocês a quererem entender. Porque a personalidade humana, ela faz toda a diferença nas patologias, né? Em como elas se manifestam, em como a gente consegue lidar melhor com o outro, aceitar o outro, entender o outro, que é tão importante quando a gente fala de terapias, de saúde, né? Que é não julgar muitas vezes e saber, principalmente, quando você tem um quadro que é uma personalidade e não vai mudar, ela pode até melhorar dentro das qualificações, dentro das características dela, de quando aquilo sai para o patológico, aquilo vira um desequilíbrio, aquilo se torna algo que incomoda a pessoa e que realmente saiu do fator de controle dela, saiu do padrão de personalidade. Então, não é simplesmente para você, como muitas pessoas acham, eu vou classificar a personalidade para saber o que eu sou e tal. É gostoso, é muito bom a gente se identificar, é autoconhecimento, mas eu acho importantíssimo para que você conheça o seu paciente, para que você lide melhor com ele e para que você tenha um melhor acesso às suas emoções e consiga tratá-las, né? Que é o mais importante. O meu coisinho sempre falha, sempre, não sei porquê, o meu PowerPoint, ele implica comigo. Pronto. Então, vamos lá. O que é o mais importante? A importância da gente saber diferenciar o que é perfil psicológico do paciente do que é patológico, né? Porque muitas vezes, ainda mais quando a gente convive com o paciente há muito tempo, ou quando a gente convive com uma pessoa mesmo, né? No nosso cotidiano, a gente tem uma convivência por um período maior, muitas vezes a gente começa a implicar, ou quando aquilo sai do nosso padrão de comportamento, do que aquilo que a gente considera que é bom, que é certo, que é gostoso de conviver, porque bate, né? E às vezes até, principalmente os terapeutas que estão iniciando, né? Então chega um paciente no consultório, aquele paciente fala assim, olha, eu sou assim, 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 eu tenho um comportamento sistemático, eu tenho um comportamento nervoso, ansioso e tal. E você não é nada daquilo, você é diferente e você já julga. Primeiro que o terapeuta não pode julgar, né? Quando o profissional de saúde não pode julgar. Então, é a primeira coisa, a importância. Mas muitas vezes a gente não julga, não fica julgando, mas a gente tem um padrão comportamental e a gente espera do outro aquele comportamento. Então, quando a gente passa a entender o perfil que nós somos na natureza, né, no universo, no nosso mundo, existem padrões de comportamento e eles nascem e se desenvolvem, são vários deles, né? Mas assim, a gente tem 5 grandes personalidades e cada dessas 5 são divididas em mais 2, tá? Então, quando a gente passa a entender isso, essa diferenciação e por que acontece assim, fica muito mais fácil lidar com o outro de uma forma e aproveitar o melhor dele e poder ajudá-lo da melhor forma possível também. Então, a primeira coisa, a gente precisa avaliar esse paciente, avaliar esse indivíduo que nos chega e saber o que é comportamento e o que é alteração patológica. Primeira coisa, alterações de comportamento, o que demonstra
desequilíbrio, o que que demonstra doença? Quando eu tenho uma alteração de comportamento, um comportamento não convencional, ou seja, a pessoa se comporta de uma forma e de repente ela passa a se comportar de outra maneira e aquilo a desagrada. Desagrada muitas vezes as pessoas ao redor, mas também a desagrada. Aquilo é diferente para ela, aquilo a perturba. E ela vai procurar por ajuda, provavelmente. Quando ela chega a você, ela está procurando por ajuda, tá? Aquilo pode perdurar, aquela mudança comportamental, por um período de tempo, ou ela pode ser bem passageira, mas ela pode perdurar por um período maior de tempo, tá? Mas esse paciente, ele vai sempre... eu faço o que a grande pergunta é: você é ou você está? Né? Porque quando a gente é personalidade. Quando a gente está, é comportamento desequilibrado. Ou isso pode acontecer um desequilíbrio muito passageiro, que nem seja uma alteração patológica, mas pode se tornar realmente um desequilíbrio que possa levar até futuramente a alterações físicas. Ou ele vir de alterações físicas. Porque na medicina chinesa, a gente entende que todo comportamento, quando ele é patológico, quando ele causa algum dano, quando ele vem um estresse consecutivo, uma ansiedade que perdura, uma tristeza, um período de luto que perdura, ele vai se tornar não só ruim para esse paciente emocionalmente, mas ele vai levar esse paciente a adoecer. Doenças desde uma simples gripe, com uma alteração de frequência que leva ele a ter uma simples gripe, até doenças crônicas, que são as piores. Então, tudo isso no curso de medicina chinesa a gente passa a entender. Mas, para isso, eu gosto muito de trazer as questões das personalidades. Então, oscilações de humor também, que modificam a rotina desse paciente. Esse paciente, ele passa a não agir mais, às vezes ele não trabalha direito, ele perde amigos, ele perde convivência social, e elas vão interferir de forma significativa na vida desse paciente. Então, isso é patológico, isso é desequilíbrio, não é personalidade, ok? Agora, o paciente é teimoso, é ansioso, é nervoso, mas ele é assim, ele sempre foi assim, isso é da personalidade. Aquilo incomoda. Eu posso melhorar? Posso melhorar com técnicas de medicina chinesa ou com técnicas que cada um de vocês usam dentro das suas profissões? Posso, mas eu tenho que entender que eu chego até a página 20. Da página 20 eu não vou conseguir mudar. Porque um paciente que nasce, vocês vão entender, madeira, ele vai morrer madeira. Ele não vai ser um paciente água. Vocês vão entender já já o que eu estou falando, tá? Então, essas alterações, elas podem vir num período conturbado da vida, ou pós-trauma, ou pós-estresse intenso. Quando é alteração, né? Quando isso faz parte da personalidade, então, do indivíduo, isso é intrínseco. Ele nasce assim, e ele vai se mostrando assim desde o início, desde pequenininho. Por mais que o meu filho seja criado por mim, tenha uma educação, tenha conceitos que venham da escola e tal, mas ele tem uma individualidade, ele tem uma personalidade diferente da minha, ele tem uma personalidade diferente da do pai. Que isso não tem nada a ver com família, com educação, com ambiente, tá? Influencia, sim, mas a personalidade, ela é única, individual. Então, ele não vai reagir a tudo da mesma forma que eu reajo, ok? Isso caracteriza o indivíduo. Então, você pode ter padrões de comportamento que vêm da educação, que vêm de fatores genéticos, tá? Mas isso vai interferir em maior ou menor grau para o extravasamento ou para o recolhimento do perfil característico dessa personalidade desse paciente, desse indivíduo, tá? Então, esse indivíduo, ele vai possuir características próprias.
que vão ser muito acentuadas, muito visível desde o princípio. Por isso a gente tem também as diáteses e tal, a gente tem vários modos de classificar. Mas a medicina chinesa classifica de uma forma muito interessante, que é a que eu vou passar para vocês. Então, primeira coisa, o diferencial. Qual que é o diferencial da medicina chinesa quando a gente tem essa classificação? Por que ela faz a diferença para a gente? Primeira coisa é o modo que ela interpreta essas personalidades. Diferente de tudo que a gente está acostumado no nosso ocidente, tá? Então, para a medicina chinesa, o comportamento, a personalidade está extremamente conectado com o padrão de funcionamento dos nossos órgãos. Olha que interessante. Então, se você tem o seu organismo funcionando perfeitamente, você vai ter um quadro de equilíbrio emocional. Só que você tem sempre uma exacerbação energética ou uma contenção energética. Vai sempre ter um órgão que predomina aos demais, em função. Você nasce com essa tendência de predomínio. Você nasce com o fígado trabalhando uma energia maior do que o rim trabalha. Estou dando um exemplo. Você nasce com uma energia maior de coração, por exemplo, ou em determinado período da vida aquilo fica tão extravasado. Você sempre tem um órgão que domina. E esse órgão de dominância, ele vai tá definindo como você funciona emocionalmente, as suas características emocionais. E é por isso tão importante você, quem gosta, quem quer se aprofundar nisso, saber medicina tradicional chinesa. Então, a gente, graças a Deus, eu falo, e hoje posso falar feliz da vida, que a gente foi reconhecido até pelo MEC, e o nosso curso de medicina chinesa voltado a técnicas não invasivas, mas principalmente, os meus alunos sabem disso, a entender a medicina chinesa e inseri-la no trabalho de vocês. Porque eu acho que todo profissional de saúde deveria entender de medicina chinesa. Primeiro, para humanizar, porque a medicina chinesa ela é extremamente humana, para integrar o indivíduo à natureza, porque a saúde ela vem disso, não adianta a gente fugir, e a gente vive um tempo que a gente chegou assim no máximo, no limite de vocês terem que entender isso. Porque se a gente não volta para a essência, não volta para a natureza, não volta para aquilo que a gente é, nós vamos adoecer e não vai ter mais lugar. Porque a gente chegou a um ponto de energia máxima onde o nosso organismo ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais o industrializado, ele não aguenta mais o excesso de toxinas, ele não aguenta mais nada. Então, esse momento pandêmico é para dizer assim, olha, a gente precisa se reconectar. E para se reconectar, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa conhecer o nosso paciente. E conhecendo o nosso paciente como? Conhecendo a personalidade dele. E podendo equilibrá-la. Porque a personalidade equilibrada não tem problema se ela é diferente da minha, mas ela está em equilíbrio. E ela traz equilíbrio para o paciente, ela traz equilíbrio para o universo, ela traz equilíbrio para um todo. Traz saúde. E traz saúde física. Física, porque se você tem uma alteração comportamental, não tem jeito. De uma forma ou outra, vai chegar ao ponto que você vai ter alteração na saúde física. O seu órgão vai berrar e aí vai causar todos os problemas que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem a ver. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, por exemplo, na parte da visão, a gente fala, ai, nossa, eu tô com a visão embaçada, tá me doendo, eu tô envelhecendo. Não é o seu fígado que tá com problema. Visão é fígado. Então, aí eu tenho visto muitos pacientes meus pós-Covid com problema de visão. Por quê? O Covid, ele gera isso. O Covid gera alterações no fígado a médio prazo.
E aí, essa alteração vai se refletir em coisas como, uma delas, problemas na visão. Então, como que você sabe disso, Trícia? Medicina chinesa. Medicina chinesa. Não tem outro jeito de saber. Você pode ajudar aquele paciente, porque a nossa medicina, excelente, maravilhosa, medicina ocidental, mas ela nunca vai relacionar com o fígado. Ela vai tratar sintoma. Ela vai te dar um óculos para usar. Cada vez você vai piorar mais, porque o seu órgão está gritando. É o seu órgão que está falando. Eu tô mostrando isso em sintoma e você não está vendo. Então, a importância da gente poder direcionar esse paciente através de saber aquilo que é emocional dele, o que é desequilíbrio. Então, a gente tem uma prevalência funcional energética que é notada quando esses órgãos, como eles se comportam e quando esses desequilíbrios vêm, sendo eles por desequilíbrio para mais ou para menos, por exacerbação ou por contenção. Para a gente conhecer as exacerbações e as contenções, ou seja, a plenitude e deficiência, que a gente fala na medicina chinesa, né? O excesso ou a deficiência, que é uma das primeiras regras básicas para a gente saber tratar uma doença, porque a gente nunca vai tratar uma doença de excesso com mais excesso, e nunca vai tratar uma doença com deficiência com mais deficiência energética. Então, isso a gente já é um dos critérios, né? Um dos 8 princípios que a gente usa na MTC para a gente entender uma patologia. Mas, enfim, a gente precisa aprofundar isso em medicina chinesa. Não tem jeito de eu falar isso em 1 hora e nem em um curso de um dia. Isso é um curso de MTC. Tem o nosso curso lá. Mas a gente consegue ver as características comportamentais mais restritas, mas dentro do curso de personalidade. Dá para saber muita coisa já. E beneficiar os pacientes com os tratamentos oferecidos. Como que a gente faz? A primeira verificação que a gente faz para saber uma personalidade. Então, pela análise dos 5 elementos, eu preciso saber qual o elemento, qual o órgão que engloba mais características desse indivíduo. Ele vai ter características de todos os elementos. Claro que vai. Nós somos os 5 elementos. Nós somos madeira, nós somos fogo, nós somos terra, nós somos metal, nós somos água. Porque a gente tem todos os órgãos e cada elemento governa um órgão e uma víscera, e a gente tem essa interação. Nada age sozinho no nosso corpo. Então, a gente vai ter um pouco de cada coisa, mas a gente vai poder verificar qual prevalece, qual engloba mais características comportamentais. E aí a gente vê, opa, o foco está ali. Eu preciso entender que esse foco está ali, está equilibrado? Beleza. Não está? Vamos tratar. Precisamos verificar também as patologias que se repetem nesse indivíduo. Então, patologias que são repetitivas ou crônicas, por que sempre... Vocês já observaram que paciente que tem crise de rim, né? Cálculo renal, por exemplo, ele sempre tem cálculo renal. Ele melhora, depois ele vai desenvolver novamente. Geralmente é assim. Paciente que tem problemas respiratórios, eles viram e mexem, tem problemas respiratórios. Pacientes que têm problemas de estômago, gastrite, má digestão, N coisas, ele desenvolve geralmente problemas de estômago. Então, vira e mexe, tem um estresse tal, estômago é o que pega. Então, a gente tem a tendência de repetir naquele órgão, naquele sistema, as doenças. E aí, a gente já começa a relacionar com o emocional desse indivíduo. Então, a gente já começa a falar, opa, peraí, o que está pegando nele é nisso. Aí eu tenho um excesso ou uma deficiência? E a gente volta a equilibrar isso para que aquele órgão respire. Isso dentro da teoria dos 5 elementos e do Zhang Fu, que eu amo de paixão. É a teoria mais linda que se tem. Não existe, acho que aula mais bonita que a aula de Zhang Fu e 5 elementos. A de Zhang Fu é minha preferida, que é um conhecimento fantástico, que quem não tem, eu recomendo que vocês conheçam mesmo, porque é fabuloso. Segunda verificação, Yin Yang. Yin Yang também é outra coisa.
que a gente tem aquela coisa, você é yin ou yang, como se fosse raso. Yin yang é uma aula de 8 horas. Meus alunos sabem disso. É um dia inteiro de aula. E se bobear, vai um pouco mais até. Então, eu não vou falar aqui de yin yang profundamente. Não é uma aula de yin yang. Mas a gente conhece uma personalidade, o desequilíbrio dela ou a tendência dela por yin e yang. Então, quando eu tenho ênfase na energia yin do órgão predominante, eu tenho um tipo de personalidade. Quando eu tenho o ênfase na energia yang, eu tenho outro tipo dentro da mesma personalidade, mas eu tenho um outro tipo de extravasamento dela. Teoria yang sempre embasa qualquer diagnóstico do MTC. É a primeira coisa que a gente precisa entender, é teoria yang, para a gente poder tratar qualquer coisa dentro da medicina chinesa. É a base de tudo. Então, às vezes, meus alunos estão meio perdidos, eu falo, volta lá atrás. Vai ler yang, que aí começa, opa, Trícia, clareou. Porque o yin yang é fácil. É uma aula densa, mas é a base de tudo. Você entendendo o yin yang, você entende metade do caminho. As características mais yin de personalidade. Então, isso é o geral, viu, gente? A primeira divisão. Então, assim, como características yin, de forma geral, nós temos pessoas mais introspectivas, pessoas mais recolhidas, recolhimento, a pessoa ela tende a ficar mais para dentro, não é para fora, não usam tanto a fala, não gesticulam tanto, elas são mais contidas, um comportamento mais reservado, são pessoas mais observatórias e tem o medo, não o medo patológico necessariamente, mas o medo de tipo, opa, peraí, eu vou ver, eu vou observar, eu vou pensar 1000 vezes antes de fazer. São comportamentos mais yin, nos termos gerais. Comportamento mais yang, extroversão, expressão, ação, agitação. Não estou falando de desequilíbrio aí. Estou falando que, no geral, as pessoas mais yang, você vê, é visível, são pessoas que gesticulam, que falam, que se expressam, que agem, que às vezes são até imprudentes, porque elas não têm medo, elas são mais agitadas. Então, primeira coisa, você já divide. Tá na cara o paciente que é yin, tá na cara o paciente que é yang. O paciente yin, ele chega mais quieto, mais reservado, ele fala baixo, ele é contido. O paciente yang, ele já é vermelhinho, ele é coradinho, ele já fala, ele se expressa, ele começa a deixar, ele vai contando a vida, e fica, né? Tudo bem que quando o paciente não chega, ele chega em desequilíbrio. Então, talvez você não consiga reconhecer a personalidade, mas o desequilíbrio daquela personalidade. Mas é o que a gente vai tratar, não é? Então, já dá para ver se ele é yin ou se ele é yang, se ele está yin ou se ele está yang. E depois a gente tem a teoria dos 5 elementos, que é o que vai definir melhor as personalidades, que vai classificar, que vai dar nome aos bois. Madeira, fogo, terra, metal e água. E dentro disso a gente vai criando características, vendo as características de forma bem peculiar, bem mais precisa. Que hoje eu vou dar uma pincelada para vocês, até mesmo para instigar vocês a fazerem um curso que realmente vai dar toda a base para que vocês entendam melhor disso. Essas personalidades são definidas pelo estudo cauteloso dos 5 elementos e do Zhang Fu. No curso de personalidades, eu detalho essas personalidades, eu dou meditação dessas personalidades. Quem já fez, tem algumas pessoas que já fizeram aqui o ano passado comigo. Eu termino com meditação, a música que deve ser, qual o foco que você vai pegar mais naquele paciente ou em você. O que você tem que trabalhar mais? Você tem que trabalhar mais o perdão, você tem que trabalhar mais a extroversão, você tem que trabalhar mais o medo. O que tem que trabalhar naquele paciente para ele ter uma harmonia? Ou em você, para você ter uma harmonia? Porque a gente precisa trabalhar a gente primeiro, né? Para depois trabalhar o outro. Não adianta trabalhar o outro só. Então, aqui, eu sei que vocês estavam esperando, ansiosos, para que eu fale um pouquinho
deu um gostinho para vocês dessas personalidades, da classificação, e disso vocês já conseguem tirar uma boa coisa aí, já conseguem fisgar alguma coisa. Então, começando pela madeira, já que sou madeira, tenho uma personalidade de extravasamento madeira. Os meus alunos aí da MTC já conseguem fazer, vou cobrar na próxima aula de vocês, mas vocês já conseguem, eu tenho certeza, porque vocês já me mostraram isso, fazer até o que a personalidade, ô Patrícia, então eles tendem a adoecer não somente na personalidade, mas naquilo que falta, ciclo de controle, né? Ciclo de geração. Olha como isso enriquece, é fantástico. Então, a madeira ela tem o fígado como órgão dominante, é o fígado que fala mais alto nela, tá? E, portanto, ele desequilibra mais fácil também, só que ele costuma dominar os outros órgãos. Isso traz um fígado dominante, ele traz uma personalidade ativa, com características naturalmente mais yang. Quem é madeira é mais yang, mesmo que tenha um desequilíbrio na energia yin, mas ele naturalmente é mais yang, porque o elemento madeira, ele sobe, ele já tem a energia da subida, ela já tem uma energia do fogo, do sangue subindo, tá? Então já é um elemento que dificilmente você vai ver uma madeira que segure por muito tempo alguma coisa. Dificilmente você vai ver aquela personalidade muito calada, ela às vezes até tenta, mas ela não consegue, tá? Tendem a ser, e se conseguir, fica doente, adoece. Tendem a ser mais reativos, raivosos, extrovertidos, teimosos, dominadores, se descontrolados na energia yang. Tá lá um pouquinho mais yang, subiu demais esse yang, ele começa a ter problemas, porque essa ação, ela se torna raiva. O que é reatividade, que é positivo, se torna raiva, se torna irritabilidade, se torna grosseria. Essa pessoa, ela passa a ser sangue nos olhos, tá? Então, nós temos aí aquele gerente empresarial que xinga todo mundo, entendeu? Não é, ele passa do líder, que é legal, a ser uma pessoa descontrolada. Aquele chefe chatão, que tem um excelente poder de comando, mas que ele passa do ponto. Essa é a madeira com desequilíbrio na energia yang, se descontrola. Os que guardam isso, que tem energia yin desequilibrada, que desequilibram na yin, eles tendem a ser mais, eles contêm, eles viram uma panela de pressão. Então, eles são mais rancorosos, eles não falam, mas ele fica lá torcendo para você bater com o pé na quina, entendeu? Eles se oprimem, eles são pessoas inflexíveis, começa a ter dor nas articulações, porque ele acha que é aquilo, pronto, acabou. Ele quer dominar, mas ele não põe muito para fora, ele fica contido. Então, esse é um desequilíbrio da madeira e energia yin, mas já deu para vocês traçarem um perfil madeira. Fogo. Fogo, se a madeira era yang, fogo, então, nem se fala. O fogo, na medicina chinesa, comanda a mente, o estado mental, o estado de espírito. É o nosso espírito. E se ele é a nossa consciência, e que lindo que é a energia de um fogo equilibrado, só que fogo tende a subir, a desequilibrar, ele é quente. Então, quando a gente tem o elemento fogo como predominante na personalidade, uma personalidade fogo, nós temos o coração como órgão dominante. E essa personalidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser assim, quietinha, caladinha? Não, ela vai ser ativa, ela vai ser corada, ela vai ser eufórica, alegre. A alegria é o sentimento do elemento fogo. Às vezes, até quando em desequilíbrio, ela chega a ser exacerbada. Para os chineses, a alegria exacerbada, ela é tão nociva quanto a tristeza. Tão nociva, se entrar em desequilíbrio. Então, você precisa ter a euforia, essa alegria, esse yang equilibrado, porque ele é uma energia muito forte. Tanto é energia muito forte que
o único elemento que domina 2 órgãos e 2 vísceras. São 4 que ele cuida, porque ele tem energia para dar e vender. Então, é uma personalidade ativa, eufórica, alegre, isso no normal dela, tá? Que tem essa predominância yang mesmo equilibrada. Quando eles eles desequilibram na energia yang, ou seja, esse yang sobe demais, fica excessivo, passam a ser ansiosos, aquela ansiedade, não é aquela ansiedade da expectativa só, ela é uma ansiedade de querer tudo para ontem, querer fazer, querer comer rápido, é tudo muito rápido. São eufóricos ao extremo, impacientes, agitados, muito falantes, falam mais que a boca, muito, das vezes atrapalhar mesmo. Eu não deixo o outro falar, não, sabe, meio que Faustão, assim, é aquela coisa que não deixa, é excesso. E quando eles desequilibram para a energia yin, ou seja, eles se recolhem um pouco, eles se confundem. Porque o yang, ele tem que movimentar essa mente, mas dentro do equilíbrio. Quando falta energia mental, eles ficam mentalmente confusos, eles podem ficar paranoicos, eles podem ficar até mesmo ter crises de esquizofrenia, eles não sabem lidar com isso. Então, causa problema também no desequilíbrio. No equilibrado, a gente consegue um fogo, são aquelas pessoas que chegam no lugar, todo mundo gosta, todo mundo nota, tá? O fogo equilibrado, ele é muito interessante. Desequilibrado tende às drogas, porque ele não dá conta da energia, é muito forte. Terra. A terra, o elemento terra é o elemento mãe, tem o baço pâncreas, medicina chinesa, baço pâncreas é uma coisa só, tá bom? Tem o baço pâncreas como órgão dominante, personalidade voltada a um grande senso de responsabilidade. Todo elemento terra é extremamente responsável. Responsável ao extremo, ele cuida do dele e do seu também. Então, às vezes você nem quer que ele cuide do seu, mas ele cuida do seu também. Preocupado, ansioso, mas esse ansioso já é aquela ansiedade de tipo, ai meu Deus do céu, que horas que o fulano vai chegar? Ai meu Deus do céu, será que a comida vai dar para todo mundo? Será que... Aquela coisa maternal, mesmo que ele seja homem, mas é aquela coisa maternal, aquele senso de responsabilidade, tem que estar organização, tem que estar tudo muito certo, muito correto e tudo mais. Que é maravilhoso, é o elemento nutridor, se equilibrado, mas se desequilibrado, ele vai ser muito preocupado. Uma preocupação que vai ser além da conta. Tudo preocupa, tudo ele é nervoso, ele não aproveita a vida dele. Ele vive no futuro, ele vive de ansiedade. Eles carregam um peso muito além do normal nas costas. Aquela pessoa que quer saber tudo da família, quer controlar, quer, sabe? Quer debaixo da asa, né? Sufoca, muitas vezes sufoca. Falam bastante e são pessoas que tendem a compensar a ansiedade na alimentação. Porque a boca, o paladar, é comandado pelo baço pâncreas, é o elemento da digestão da comida. Então, é aquele que ele está ansioso, ele vai comer. Ele gosta do carboidrato, ele gosta do açúcar. Então, ele vai desequilibrar nisso. Então, é um paciente fácil de você conectar. É fácil de você entender aquele paciente. Porque ele já chega, geralmente ele está acima do peso quando ele está desequilibrado. Então, você já... Pior coisa do mundo para você falar para ele é mudar a alimentação. Mas é necessário, porque esse desequilíbrio, ele vem muitas vezes de um desequilíbrio de hábitos. Muitas vezes não, ele vem associado, tá? Isso a gente entende também em medicina chinesa. Tendem a ser nervosos, dependentes, quando vitimistas, carentes, magoados, quando se desequilibram na energia yin. Então, são aquelas pessoas que quando falta energia, eles são difíceis, porque eles te ligam o dia inteiro, eles são vítimas, tudo, ai, mas tá vendo? Isso acontece comigo. Ai, meu Deus. Põe a culpa no outro, né? Tá vendo? Aconteceu isso porque você não veio, porque você não me falou, porque você não estava aqui. Eles são magoados, diferente de rancorosos, como a madeira lá.
eles se magoam, dói, é difícil. Quando desequilibram nessa energia yin. É complicado lidar com essas pessoas, porque ela acaba sugando a sua energia. Elemento metal. Elemento metal é um elemento, assim, adorável o estudo do elemento metal. Ele tem o pulmão como órgão dominante, e aí já começam os elementos, na Terra já começa o elemento yin, mas a Terra ela tem um certo equilíbrio, um pouquinho mais de yin do que de yang, mas tem um equilíbrio. O metal, ele já tem muito yin, ele já tem um yin bem mais dominante. Ele o pulmão, gente, ele cuida da alma material, do corpo. Então, essa pessoa, ela vai ser material. Ela gosta de ver, ela tem que ser analítica, racional, ela é observadora, introspectiva, geralmente extremamente inteligentes. O elemento metal, ele é inteligente, é dele a inteligência. Ele observa e ele é introspectivo. Ele fica só olhando. Eu lembro de um até hoje, isso eu não estudava medicina chinesa na época da minha faculdade, eu lembro até hoje de um aluno, de um amigo meu, de um colega de faculdade, que se encaixa perfeitamente. Ele sentava lá no fundo, ele era quieto, o perfil dele ele era branquinho, clarinho, ele só ia anotando em uma folha, coisa que a gente anotava em 5, ele anotava em uma folha, assim, na frente só. Uma letra que ninguém conseguia decifrar. E assim, ó, vivia só olhando o teto, olhando tal, quieto, saía da classe antes que todo mundo, voltava, tal, tirava 10. Ninguém dava nada para ele. Porque ele era analítico, ele era observador, ele não precisava, ele tinha um senso racional extremamente e quieto, na dele, só era muito interessante. Eu nunca esqueci dele como característica de elemento metal. São pessoas que tendem a ser muito bons nos negócios, só que é diferente da madeira. A madeira é aquele da comunicação, é o gerente, ele precisa se comunicar, ele também, madeira é ótimo para negócio, mas ele é o que comunica, ele é o que comanda, ele comunica tal. O metal não, ele é o que fica lá na sala dele, ó, ele é o que, ó, ele manda fazer isso aqui, ele passa, mas ele não consegue se relacionar muito bem. Ele não tem aquele perfil de estar se relacionando com as pessoas, falar, ele é introspectivo, ele não sabe muito bem lidar com os outros. Mas por que ele passa a ser bom? Porque ele reage de forma lógica. É tudo, para ele, problema é fácil de resolver quando ele está em equilíbrio com uma energia mais yang, na verdade, né? Porque ele é muito yin, ele precisa de uma energia yang, ele precisa de um calor ali para derreter um pouco esse metal. Então, ele lida bem com contratempos, ele sabe usar a inteligência dele de forma positiva, se ativada na energia yang. Se ativada a energia yin, aí é problema. Se ele saiu do equilíbrio para a energia yin, é problema, porque ele já é yin, ele já é analítico, ele já é racional. O que ele vai se tornar? Uma pessoa fria e calculista. Aí que está o perigo, é a personalidade mais perigosa. A madeira é perigosa nos surtos, que o fogo também. O metal já é o contrário, ele é aquela pessoa que não fala, mas muitas vezes comete suicídio. Ou vira um psicopata, ele pode ter perfil psicopata. Os psicopatas têm desequilíbrio yin de metal, eles nascem com essa tendência metalizada, material muito forte. Tá? E aí ele pode ser muito perigoso para os outros ou para ele mesmo, né? Não o psicopata, mas o metal yin, ele é perigoso para ele, porque ele não sabe lidar com as pessoas, ele não sabe lidar, ele não tem energia, ele só tem a frieza, ele só tem o cálculo. Então ele não acredita muito na espiritualidade e tal. Então ele tem problema. E se ele não vai ter problema nenhum em acabar com a própria vida, quando ele estiver em desequilíbrio intenso. Então, é um paciente que a gente precisa ter muita cautela, ficar muito de olho nesse paciente. E, por fim, o elemento água, que é o elemento mais bonzinho de todos, com certeza, principalmente quando ele está em equilíbrio.
O elemento água, ele tem o rim como órgão dominante. São pessoas maleáveis, são bons ouvintes, porque o ouvido é a saída, né? É onde se extravasa os rins. Então, eles ouvem, eles gostam de ouvir, eles são mais discretos, mas não são tão introspectivos, mas são mais, porque eles são né? Eles são amorosos, eles são muito altruístas. O elemento água, ele é o mais caridoso, o mais altruísta de todos. Mas ele não é o altruísta que nem a terra. A terra, ela não é altruísta. A terra, ela é doadora, mas ela quer de volta. Não pensa que você vai dar e... Não, ela quer de volta, ela vai te cobrar. A água, não. A água, ela faz, ela vai para a causa social, ela vai lá para o Médico Sem Fronteira, sabe? Que eles são desapegados. Quando eles desequilibram ou têm quando vibram mais, a gente pode nem dizer desequilibram, mais na energia Yang, eles têm liberdade de espírito. É essa coisa mesmo, de ir lá para o Médico Sem Fronteira e ir fazer e voltar. Eles são apegados à família, mas o apego não é aquele apego, sabe? É um apego, tipo, eles sabem onde voltar, para onde voltar. Gostam muito de causas sociais. Quando mais na energia Yin, aí eles são mais introspectivos, às vezes eles são medrosos, desenvolvem muito síndrome do pânico, porque eles já são o Yin do Yin, né? Aí, mais Yin ainda, aí tem problema, dificuldade de se expressar, vibram mais no medo, aí não é legal. Mas quando eles estão em equilíbrio, eles têm uma maleabilidade linda, absurda. Então é isso, e vamos lá. Vou responder as perguntinhas de vocês. Então, assim, é um resumo do resumo. Obrigada. Mas eu acho que deu para que vocês tenham uma noção do que é a medicina chinesa e do que são as personalidades. Então, vamos lá. Eu vou começar. Podem ir pondo perguntas aí, tá? Trícia, somos madeira. A Silvia também é. De madeira aí. Tá tudo certo. Lá. Vamos ver. Yang chegou aqui, parou. Tudo Yang hoje, gente. É que os Yang fala. Os Yin estão quietinhos. Não é que não tem. Eles estão quietos. O Yang... Fogo. Eles falam, não precisa Yang falando aí, eu preciso falar. Sou meio tudo. Perdi a madeira. Mas depois, Luciana, você vai receber de presente esse e-book, tá bom? E vai para o YouTube também. Vocês vão receber esse slide. Ficou bonito, né? Fiz com um amor e carinho para vocês. Pulmão tem a ver com garganta? Tem a ver. O elemento metal tem todo o sistema respiratório, tá? Veja que eu estou meio rouca, passei por uma traqueite devido a meu elemento metal ficou conturbado. Trícia, existe uma técnica de leitura nas mãos com base nos 5 elementos? Que eu saiba, não. Assim, você tem acupuntura, né? É um microsistema as mãos, né? Então, não é que você lê as mãos, você diagnostica. Ela é um microsistema, então tem diagnóstico, mas leitura, assim, acho que do jeito que você está dizendo, não. Amei, primeira vez que participo. Seja bem-vinda, Morgana. Que bom que gostou. Tem a ver com ano e data de nascimento? Luiz, olha, se eu falar para você que não tem, eu estou mentindo. Existe sim, mas isso é um estudo bem mais profundo de astrologia chinesa. Mas tem a ver sim. Você tem com o período que você nasce, como está dentro da astrologia chinesa, influencia o seu elemento. Tem a ver. Os elementos estão todos na gente, vão se misturando. Todos os elementos, os 5 elementos, os cinco elementos, ele é uma teoria da medicina chinesa que nos classifica. A primeira teoria é Yang e depois os 5 elementos. Então, quando você estuda 5 elementos, você, na verdade, está inserido neles, né? Mas cada um deles cuida de um órgão e uma víscera. E aí ele fala sobre você,
mas isso é real, né? É a fisiologia da medicina tradicional chinesa. A água não fala muito. A água, ela gosta mais de ouvir do que de falar. Como fortalecer o fígado? Você quer fortalecê-lo? Alimentos verdes escuros, primeira coisa. Na alimentação é muito importante você manter o fígado forte, alimento verde escuro. É a coisa mais ervas. Nós temos o boldo para equilibrar, a alcachofra equilibra muito bem o fígado, tá? Tem alguns óleos essenciais também, tem muita coisa que dá para fazer. E muito trabalho mental também, tem meditação e tal. Como identificar qual é o paciente? Então, aí seria uma anamnese, assim, no curso mesmo de personalidades, ele é bem, quem já fez, né, sabe disso, ele é bem mais abrangente, você tem bem mais características, aí você consegue, aquilo já é uma anamnese, entendeu? Aqui é mais, não tinha como eu me aprofundar, né? Mas é uma anamnese, pode fazer disso uma anamnese. Temos um de base. Ele é um de base, não é bem o nome, é um que tem uma prevalência energética. Então, todo mundo tem uma prevalência daquele elemento. O seu fígado, ele trabalha, digamos, mais, tem uma energia mais ativada do que o seu rim, por exemplo. Então, nessa ativação, leva a uma ativação mental também. A aula vai para o YouTube, vai. Quero o e-book. O e-book vai ser entregue, acho que na sexta-feira, que amanhã é feriado para a maioria, né? Então, na sexta, quem participou da aula, a Ari vai mandar, tá? As meninas vão mandar. Sou terra, terra, terra. Nossa, meu filho é metal. Parabéns, gratidão, Trícia, pela atenção. Obrigada, obrigada mesmo. Perdi uma parte da aula, que bom que vai para o YouTube. Como modular, você usou uma palavra legal, modular. Temos os moduladores frequenciais, que modulam bem a energia dos órgãos. Por exemplo, o fígado, você usa Filtralis, por exemplo, ele vai equilibrar a frequência do órgão. Daí já é mais, mas a Silvia depois pode te passar. Eu acho que, não sei se ela conhece ou não Physioquantic, mas a gente tem, dentro da medicina quântica, a gente tem capacidade de modular isso com frequenciais. Mas, assim, gente, modular uma personalidade é trabalhar em cima dela, em várias coisas. Pode usar frequencial, você pode usar acupuntura, você pode usar técnicas de meditação. E o mais interessante é você se conhecer e fazer aquele paciente ter o autoconhecimento, se conhecer para trabalhar. Uma personalidade desequilibrada a gente não corrige da noite para o dia. A gente vai cuidar do órgão, a gente pode cuidar com ervas e tudo, melhorar muito. Mas você trabalhar no ponto que incomoda a pessoa novos hábitos, diariamente. Eu, como uma boa madeira, posso dizer isso de carteirinha para vocês, porque eu já fui muito madeira yang. Dei muito na cara na vida, porque a gente sofre muito também, não é só o outro que sofre. Hoje eu sou uma madeira muito equilibrada. Eu não deixei de ser madeira, nunca vou deixar, vou morrer madeira. Mas eu tenho um equilíbrio da madeira muito bom, eu uso ela em meu benefício. A gente consegue usar, mas é treino, tá? Não se consegue da noite para o dia. Labirintites fazem paralelo com os ouvidos na relação com os rins. Labirintite, dentro da medicina chinesa, rim e fígado são os dois órgãos, tá? Tem todo um porquê aí, mas basicamente é rim e fígado. Como equilibrar o rim, fígado e coração? É uma pergunta bem complexa, né? Aí você precisa saber mais a fundo medicina chinesa. Te convido a fazer o curso com a gente, porque é bem complexo. Tem como, tá? Mas assim, você pode por N coisas, desde aromaterapia, cromoterapia, ervas, acupuntura, tem muita coisa. Metal, a gente tem um frequencial que chama Respirium. Você pode estar usando esse frequencial. Basicamente, tá, gente? Estou dando os básicos para você. Onde tem esse curso? Online. Depois a Silvia deixa para vocês,
né? Acho que dá para pôr aí também, né, Silvia? Eu vou falar com eles Depois ela vai falar. Eu já vou. É que tem tanta coisa. Bom, se passar um pouquinho de tempo, a gente começou um pouquinho depois, 5 minutinhos, não tem problema, né, gente? Não. A Silvia fala, a gente está com um curso lindo, lindo, lindo. Eu estou com muito aluno aqui. Trícia, você sempre dando show, gratidão. Que bom. Você fez o de personalidades, né, Anne? Que bom, você fez mesmo. Sempre pensar em modulador para equilibrar o elemento. Sim, é uma das coisas que são bem legais, bem fáceis. Gratidão, uso dos harmonizadores junto com os quânticos. Os harmonizadores é algo legal para você equilibrar chakras e tudo mais. Mas para você equilibrar por mais tempo o órgão, é interessante você entrar com o biofator do órgão. Hoje sou bambu. Que bom, que é mais maleável, né?